Nesse vídeo eu quero dar prosseguimento a esse projeto inserindo o gradiente que vai ficar sobre essas letras aqui. Ok, para fazer isso eu venho nesse cara aqui, clico nesse sujeito, e quando eu faço isso eu tenho um gradiente completamente fora de lugar, fora de cor, rigorosamente fora de tudo. Para que ele fique do jeito que eu quero, eu vou colocar esse sujeito aqui com 180 graus, e vou clicar nesse cara aqui para escolher as cores que me interessam. Eu preciso de um gradiente que, na verdade, é muito simples. E por isso eu vou jogar esse cara aqui para fora, vou clicar nesse camarada aqui, vou inserir a localização dele em 50% e vou escolher a cor desse cara aqui com os seguintes números: 0 de Hue, 94 de Saturation e 53 de Brightness. Eu quero esse vermelho aqui. Eu vou clicar OK e eu continuo, de uma certa maneira, não tendo rigorosamente nada do que eu quero. Para as coisas que fiquem do jeito que eu quero, eu vou clicar nesse sujeito aqui, vou selecionar a opacidade desse cara como sendo 15%, vou clicar nesse sujeito aqui e fazer a mesma coisa. Tanto um quanto o outro tem a opacidade de 15%. Eu preciso de um ponto aqui no meio, que de uma certa maneira seja o valor máximo do gradiente. Eu vou clicar nesse cara aqui, ajustar ele para a posição que ele deve ficar e colocar a opacidade desse cara aqui como sendo 100%. Eu ainda quero fazer uma série de ajustes nesse camarada aqui, mas antes disso, para não ficar olhando para a cara desse sujeito sobre a composição como um todo, eu vou dar OK aqui, depois OK mais uma vez, e vou criar um clipping mask desse cara por sobre essas letras aqui. Agora eu vou voltar para esse cara aqui para fazer as coisas de um jeito melhor. Antes disso, eu vou alt-clicar nesse cara para ver esse sujeito aqui bem de perto. E agora sim, OK, eu vou clicar nesse cara e depois nesse cara. E a conversa aqui em relação a esse sujeito é a seguinte: eu quero que esse cara aqui tenha um ponto de parada em termos de, de, de opacidade mais ou menos por aqui. Eu quero que esse cara tenha um ponto aqui, que tenha uma opacidade de mais ou menos uns 60%, e eu quero que esse mesmo cara também fique nesse extremo aqui, por isso eu alt-clico com esse cara e solto esse sujeito aqui mais ou menos em torno de 85% no que se refere à sua localização. Então, a moral da história é a seguinte: eu quero que esse cara aqui tenha uma opacidade de 60%, mais ou menos uma localização de 85%, e quero que esse cara aqui também tenha uma opacidade de 60%, numa localização de mais ou menos 15%. Ou seja, eu quero garantir uma certa transição mais ou menos suave no que se refere a esse camarada aqui. Ok, tem uma outra coisa que eu quero mostrar em relação a esse gradiente, que é o seguinte: esses pontos na linha de cima, eles indicam, de uma certa forma, o valor de transparência ou de opacidade que um gradiente tem. Ou seja, é o ponto em que o valor dessa cor aqui se torna completamente visível. Aqui no centro, por exemplo, em que o valor é de 100%, e aqui nas bordas em que ele é menos visível, em que o valor é de 15% de opacidade para esse camarada aqui. Além disso, entre os pontos de parada, existe esse camarada aqui que controla o instante em que essa cor aqui vai ter 50% de opacidade entre esses dois pontos de parada. Se eu empurrar esse camarada aqui um pouco mais para o lado, eu consigo perceber que as coisas ali em cima vão mudando. Eu quero inserir esse cara no lugar mais ou menos em torno de 15%, e quando me refiro a 15%, eu digo 15% desse intervalo aqui.
para garantir uma transição um pouco mais suave. É um detalhe, mas é um detalhe que torna a coisa toda mais interessante. Eu vou fazer a mesma coisa em relação a esse cara aqui, até que ele fique com mais ou menos 85%. Assim eu garanto uma transição mais interessante em relação a esse cara aqui. Ok, é desse gradiente que eu preciso, eu vou dar ok nesse sujeito, vou dar ok mais uma vez. Só que o problema é o seguinte: a transição desse camarada aqui é em direção a uma cor completamente vermelha em direção às bordas nas quais ele vai desaparecendo progressivamente. A questão é, à medida que ele vai desaparecendo, o que vai se tornando visível é o branco desse cara aqui. É, o que não absolutamente oferece uma sensação satisfatória. Eu quero que esse cara vá desaparecendo até o momento em que ele se torne da mesma cor que o fundo. Como eu resolvo isso? Eu venho aqui, por exemplo, clico nesse cara mais uma vez, introduzo como cor final aqui para esse cara alguma coisa que seja mais ou menos a cor do fundo. Não é uma boa ideia. Isso aqui vai soar cada vez mais progressivamente falso. Mesmo que eu faça isso, clique aqui mais uma vez para aceitar esse negócio, clique em OK, desliga esse negócio aqui, eu perco o gradiente que eu fiz anteriormente. Ou seja, essa não é uma boa solução. Não é assim que eu resolvo esse negócio. Eu vou jogar fora esse cara aqui, porque não é isso que eu quero. Vou dar OK. E a conversa para solucionar esse cara aqui é a seguinte: eu preciso criar uma máscara sobre esse gradiente aqui que permita que esse sujeito vá da imagem de fundo em direção a esse vermelho e depois de volta a essa imagem de fundo aqui. Como é que eu faço isso? Eu introduzo uma máscara baseada nessas letras aqui. Eu Ctrl-clico nesse cara para selecionar essas letras aqui. Eu desfaço esse Clipping Mask aqui, porque agora esse negócio não me serve de nada. E eu insiro essa máscara com as letras sobre o layer do gradiente. Eu desligo esse camarada aqui, clico nesse sujeito aqui, e quando eu faço isso, eu tenho essa máscara que corresponde exatamente à tipografia. E quando eu associo essa máscara a esse cara aqui, só as letras se tornam visíveis. A parte chata é esse layer deixa de ser editável. Caso eu resolva mudar algum detalhe desse sujeito aqui, eu preciso ligar esse layer mais uma vez, editar esse cara, produzir essa máscara, vir para cá e trocar a máscara antiga pela máscara nova. Só que eu não quero fazer isso, eu estou feliz com as coisas como elas estão agora, por isso eu vou desselecionar esse cara, vou desligar esse sujeito e é isso. Essa é a solução para, de uma certa maneira, produzir esse layer aqui através desse gradiente aqui no Photoshop.